Bom, senhores, e vamos aí na última questão, já da parte dos extras, né, as questões extras. Uma questãozinha trabalhosa, tá? A gente tem que fazer um pouquinho de conta e ela vai ser parecida com aquele extra, quando a gente falou do campo elétrico uniforme, certo? Vai envolver bastante coisa lá da frente 1 da mecânica. Mas vamos lá. A questão do Unicamp fala o seguinte: nas impressoras a jato a tinta, os caracteres são feitos a partir de minúsculas gotas de tinta que são arremessadas contra a folha de papel. O ponto no qual as gotas atingem o papel é determinado eletrostaticamente. As gotas são inicialmente formadas e depois carregadas eletricamente. Em seguida, elas são lançadas com velocidade constante V em uma região onde existe um campo elétrico uniforme entre duas pequenas placas metálicas. Ou seja, se elas estão eletrizadas e nessa região tem força elétrica, tem campo elétrico, vai aparecer nelas, a partir da FEC, uma força elétrica, certo? O campo elétrico deflete as gotas conforme a figura a seguir. O controle da trajetória é feito escolhendo-se convenientemente a carga de cada gota. Considere uma gota típica com massa m igual a 1 vezes 10 a menos 10 kg. Carga elétrica Q menos, olha lá, carga negativa, 2 vezes 10 a menos 13 coulombs. Velocidade horizontal V igual a 6 metros por segundo, horizontal, essa velocidade, então é a Vx. Atravessando uma região de comprimento L igual a 8 vezes 10 a menos 3 metros, onde há um campo elétrico E igual a 1,5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Percebo lá no desenho que o campo elétrico é para baixo, né? A setinha está para baixo e a placa positiva em cima, negativa embaixo, indicando que o campo sai da positiva e chega na negativa. No item A, determine a razão FE sobre FP entre os módulos da força elétrica e da força-peso que atuam a gota de tinta. Então vamos lá, senhores. O item A é um pouco mais simples, quer ver? Se eu colocar a caneta para escrever, acho que fica melhor para vocês, né? Para mim também. Olha lá. No item A, ele quer o seguinte, ele quer a razão entre a força elétrica, que ele chama de FE, e a força-peso, que ele não chama de P, ele chama de FP. Certo? Deixa eu apagar esse bagulhinho que eu fiz aqui. Bom, nós vamos aplicar a formulinha. Muito simples. Opa, aqui é FP. Errei tudo. Perdão. Não é FE. FP. Vamos aplicar a formulinha, ó. A força elétrica, a gente sabe calcular pela FEC, é o campo vezes o módulo da carga elétrica, certo? Então aqui, ó, vezes o módulo da carga elétrica. E força-peso, como é que a gente aprende a calcular peso mesmo? É massa vezes a gravidade, ok? Então agora é só pegar no texto os valores que ele forneceu aí de massa, de carga elétrica, de campo elétrico e de campo gravitacional. Então vamos fazer essa continha, ó. O campo elétrico E, ele falou que vale 1,5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. A carga Qzinho em módulo, né, vale 2 vezes 10 a menos 13 coulombs. A massa da partícula vale 1 vezes 10 a menos 10. E a gravidade, nós sabemos que vale 10. Beleza ou não? Agora é fazer essa conta, né? Vou só apagar aquele menos 10 ali, que ficou feinho, né? Vou ficar bem bonitinho para vocês. Então, 1 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Tudo já no sistema internacional, a gente não tem que se preocupar com mudanças de unidade de medida. Então, olha só o que vai ficar. Se a gente olhar aqui, ó, 1,5 vezes 2 dá 3. Dividido por 1 continua sendo 3. E as potências de 10? 10 a menos 10 com 10 a 1 vai ficar 10 a menos 9. Em cima, 10 a sexta com 10 a menos 13 vai ficar 10 a menos 7. O 10 a menos 9 que ficou aqui embaixo, ó, ele sobe e fica 10 a nona, né? Fica positivo. E o 10 a menos 6 que ficou, 10 a menos 7, desculpa, que ficou aqui em cima, 10 a nona com 10 a menos 7, sobra para nós um 10 ao quadrado. Ou seja, em outras palavras, a gente pode falar que a razão entre a força elétrica e a força peso é 3 vezes 100, que dá 300.
Como é uma razão, não tem unidade de medida, tá? O que essa informação fala para nós, senhores? Que nesse tipo de situação que ocorre aí, a força-peso é desprezível. A força-peso é tão pequena, que a gente pode trabalhar só com a força elétrica, se a gente quiser. Ele está falando que se eu passar a força-peso multiplicando, ele está falando que a força elétrica é 300 vezes a força-peso. Se o peso for 1 newton, significa que a força elétrica vale 300 newtons, tá? Isso, obviamente, eu estou chutando o valor. Beleza no item A? Vamos para o item B agora, olha só. Bom, no item B, a primeira coisa que eu preciso fazer, senhores, veja que eu deixei uma figura pronta para vocês, só que eu vou ter que apagar esse vetor campo elétrico aqui, né? Eu inverti ele, deixa eu ver se eu consigo inverter sem modificar ele, porque na verdade esse campo elétrico é para baixo. Opa, inverteu, olha lá que bonitinho. Ele já deu na figura e ele está falando, né, que a carga é negativa. Eu não tinha me atentado a isso. Mas vamos lá. Olha o que ele pede no item B. Calcule a componente vertical da velocidade da gota após atravessar a região de campo elétrico. O após atravessar a região de campo elétrico é aqui, ó. O campo elétrico começa exatamente nessa linha que eu estou traçando para vocês. É aqui que tem campo elétrico, a partir daqui. E termina exatamente no final das placas. Então, em toda a região aí, ó, nós vamos ter um campo elétrico uniforme. Tudo bem ou não? Então, nós sabemos que nós vamos ter um campo elétrico uniforme em toda essa região. E aí ele fala o seguinte, essa partícula, ela vai fazer o seguinte, ao mesmo tempo que ela se desloca na horizontal, ela vai ficar sujeita a uma força elétrica para cima, já que a carga elétrica é negativa, e ela começa a ser defletida, ó. Ela vai sofrendo um desvio, até que ela sai aqui pela placa. Quando ela sai ali, percebam que, além de um movimento no eixo X, no movimento horizontal, ela passou a se deslocar também na vertical, no eixo Y, certo? O que fez com que ela tivesse, além da componente Vx, aqui também tivesse uma componente Vy. E essa componente Vy é o que ele está pedindo para nós calcularmos agora. Então vamos por partes. Primeiro, vamos entender o seguinte. Apareceu uma força nessa partícula na vertical, empurrando ela para cima. Obviamente que essa força, senhores, é a nossa força elétrica, né? Então aqui, ó, apareceu uma força elétrica para cima. Peão, tem peso para baixo na partícula? Tem, mas nós já vimos no item A que o peso é desprezível comparado com a força elétrica, na verdade. Foi 300 vezes menor em relação à força elétrica. Então, meninos, essa força vai ser nossa resultante e vai acelerar a nossa partícula para cima. Portanto, eu já posso entender uma coisa. No eixo X, nós vamos ter movimento uniforme, portanto, a velocidade é constante. Mas no eixo Y, nós vamos ter movimento uniformemente variado. E aí todas as equações que nós vimos lá do move vão ser válidas agora. Sorvetão, Torricelli, vovó Matitia. Aquela que for a mais adequada para nós. Bom, a primeira coisa que eu vou descobrir é o seguinte. Vocês concordam que a partícula que está nesse alinhamento aqui, ó, ela estava no alinhamento dessa linha pontilhada aqui, não estava? Ela desceu, ela subiu no caso, né? Isso levou um certo intervalo de tempo para ela poder se deslocar na vertical. Só que no mesmo tempo que ela sai da posição A, ó, vou indicar aqui, ó, posição A, e chega aqui na posição B, ao mesmo tempo que ela subiu de A para B, ela também se arrastou na horizontal todo o comprimento da placa. E o tempo que demorou para ela se arrastar na horizontal foi o mesmo tempo que demorou para ela subir. Obviamente, a bolinha é única, né? Ela não se dividiu e fez um movimento e depois o outro. Então eu vou usar o movimento na horizontal, ó, para poder descobrir esse tempo. Olha que bacana. Na horizontal, que nós sabemos que o movimento é uniforme, eu vou fazer o seguinte. Ó, vem com o tio. Trabalhar com verde aqui, ó. Já que eu coloquei Vx em verdinho, a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Nesse caso, a velocidade é o Vx, o ΔS é o comprimento da placa, que é L, e o ΔT é o tempo que nós queremos descobrir. Então, isolando o tempo aqui, ó, vai ficar o tempo é igual ao L. Quanto que vale o L? Está lá em cima, ó. 8 vezes 10 a menos 3.
dividido pela componente Vx, que vale 6. Então, aqui, ó, só simplificando, 8 e 6, se eu dividir por 2, isso daqui vai ficar 4 terços vezes 10 a menos 3 segundos. Até aqui, beleza, senhores? Tranquilinho? Então, usei um movimento na horizontal para descobrir quanto tempo demorou para elas se arrastarem aqui. Então, vou separar o tempo certinho aqui, ó, dentro do quadrinho. O tempo é 4 terços de 10 a menos 3 segundos. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Na vertical, olha só, na vertical, eu vou calcular a aceleração que a partícula está sujeita. E como que eu vou fazer para calcular a aceleração dela? Eu vou utilizar o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Ah, peão, então agora só entra a força elétrica, né? O peso não precisa entrar? Na tua conta, não. Mas eu recomendo, vou te dar uma dica. Prova aberta, olha o que você vai fazer. Olha lá dentro das placas lá, ó, tem a força elétrica para cima, só que nós sabemos que nós temos o peso para baixo, certo ou não? Eu sei disso. E eu sei que o peso atrapalha a força elétrica. Então a resultante vai ficar assim, ó, a força elétrica menos o peso é igual a massa da partícula vezes a aceleração. E olha o que você vai poder fazer agora. Pião, mas o peso é muito pequeno. Eu sei, a Unicamp também sabe, qualquer vestibular sabe. Aí você vem aqui, ó, você só indica para o cara, ó, eu sei que tem o peso, mas esse peso é muito próximo de zero. E aí você indica para ele que você vai considerar ele muito pequeno, para não te atrapalhar nas contas. Mas na hora de colocar a formulinha, indica lá, ó, eu sei que tem peso, só não vou usar. Então vamos lá, a força elétrica, a gente calcula pela FEC, né? É E vezes Q, que é igual a M vezes A. Então vou vir aqui para cima agora, ó, eu vou isolar a aceleração. A aceleração vai ficar o campo elétrico, que nós temos aqui, ó, ele vale 1,5 vezes 10 a sexta. Ô, peão, o campo elétrico não vale 300, que nós calculamos no item anterior? Não. Lá nós não calculamos o valor do campo elétrico, nós calculamos a razão entre campo elétrico e entre força elétrica e força-peso, né? Toma cuidado. Então, ó, é o campo vezes a carga. A carga ele deu em módulo, né? Vale 2 vezes 10 a menos 13. E dividido pela massa. A massa que estava multiplicando a aceleração passa para o outro lado, dividindo. Essa massa vale 1 vezes 10 a menos 10. Nós vamos chegar aqui a aceleração, portanto, ó, 1,5 vezes 2 dá 3, dividido por 1, continua sendo 3. O 10 a menos 10, ele vai passar para cima positivo, vai ficar 10 a décima. Com 10 a sexta, dá um 10 a 16. Com 10 a menos 13, sobra para nós um 10 a terceira metros por segundo a cada segundo. Ok? E aí, olha só que bacaninha. Agora que nós temos a aceleração, nós podemos aplicar alguma das equações do MOVE para tentar descobrir a velocidade final que esse corpo atinge, ó, na vertical. Então, na vertical ele acelerou, eu conheço o tempo, porque eu descobri esse tempo, certo? Eu conheço a velocidade inicial em y, ó, na direção y, quando ela começa a subir, ela estava parada na vertical, a velocidade vertical é zero. E eu tenho aceleração. Então, a melhor equação, de novo, na vertical, trabalhando com as equações do MOVE, senhores, seria trabalhar com VVOT, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Pior, mas quem é quem aqui? Bom, então vamos lá. O V final é o teu VY, que é o que nós queremos calcular. O V inicial é aquele VY0 lá no ponto A, naquele pontinho que eu chamei de A, na hora que ela entra entre as placas. Vezes a aceleração, mais a aceleração, né? Vezes o tempo. Só que nós sabemos que essa velocidade inicial na vertical é zero. Então, nós vamos chegar aqui, o VY é a aceleração, que vale 3 vezes 10 a terceira, vezes o tempo, que nós descobrimos que vale 4 sobre 3, vezes 10 a menos 3 segundos. Olha que bonitinho. 3, corta 3. 10 a terceira, cancela o 10 a menos 3.
E aí a gente descobre que essa componente vertical da velocidade, que nós estamos chamando de Vy, ela vale 4 metros por segundo. Fechou, moçadinha? Dá trabalho, né? Trabalhosa a questão. Se você acompanhou até o final aqui, não desistiu de ver o vídeo no meio do caminho, você está muito de parabéns, tá? Porque vale a pena. Você vê que são coisas que a gente sabe fazer. É que ela é trabalhosa, ela pede muita coisa numa mesma questão. É uma questão para você ter a noção de que, de repente, às vezes vale a pena você pular no vestibular. Você leu, indica que vai ter que fazer já, ó, vou ter que usar move, vou ter que usar a segunda lei de Newton, e depois, na hora que você voltar, você não perde tempo analisando a questão. Beleza, senhores? Um grande abraço e nos vemos logo. Até mais.